Gente, vamos ver uma introdução à radiciação. Por quê? Porque a última aula da televisão, da videoaula do Centro de Mídias, dos nonos anos, foi sobre radiciação. Eles começaram a radiciação. Então, como a gente não viu, né, é da apostila 2, então eu vou dar uma introduçãozinha para vocês entenderem a última aula do Centro de Mídias. Seguinte, radiciação, o símbolo é esse daqui, ó, é o radical. O nome desse símbolo é radical, tá? Esse Vzinho aqui estendido é radical. Como surgiu a radiciação? Surgiu porque tem números, esse Azinho aqui, ó, esse A está no lugar de um número. Quando tem número elevado ao expoente, que é uma fração, essa potência, cujo expoente é uma fração, na verdade é uma raiz. Como que isso funciona? Da seguinte maneira, a base da potência, que seria, o A está no lugar desse número, que seria a base dessa potência, ele vai ficar dentro do símbolo radical. Ele vai se chamar radicando. E nesse expoente, que é uma fração, quando o expoente é fração, vira raiz. O numerador, que é o número de cima, simbolizado pela letra M, ele seria o expoente do radicando, ele fica dentro da raiz. E o denominador, que é o númerozinho que fica embaixo da fração, ele seria o índice da raiz. Vamos ver como é que funciona um exemplo que teve na videoaula. Raiz cúbica de 7 elevado a 2. Como é que eu transformo isso para potência? Quer dizer, eu transformo raiz para potência e potência eu transformo também para raiz. Vamos ver como funciona. 7, que é o radicando, ele seria a base da potência. O número aqui, o expoente do 7 vai ser o numerador da fração. O índice da raiz ficaria aqui embaixo. Então, se eu tenho uma raiz, eu posso transformar numa potência de expoente fracionário. E se eu tenho uma potência de expoente fracionário, eu posso também transformar numa raiz. Tá? Obedecendo essa regra aqui da radiciação. Vamos ver um exemplinho 2. Esse aqui não caiu, não estava na videoaula. Eu coloquei porque é um exemplo muito bom. Vocês vão ver por quê. Raiz de 25. Ora, numa raiz, quando eu não coloco esse número, o índice, é porque o índice é 2. Então, é porque a raiz se chama raiz quadrada, quando o índice é 2. Raiz quadrada de 25. A gente sabe que 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5, ou seja, que é 5 ao quadrado. Então, isso aqui é igual a isso, porque 25 é 5 elevado a 2. Beleza. Como que eu vou transformar isso aqui numa potência? O 5 seria a base da potência. Esse expoente era o número de cima, numerador. E o índice da raiz, quando não tem 2, vai ficar no denominador. A gente sabe que 2 dividido por 2, ó, dá 1. Então, 5 elevado a 2 sobre 2 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Quando o expoente é 1, não precisa pôr. Então, na verdade, raiz de 25 é 5. Olha aqui a explicação por quê. Por que raiz de 25 é 5? É que na hora que você transforma essa raiz em potência, vai dar 2 sobre 2, que é 1. Então, vai dar exata. A raiz de 25 é exatamente 5. Outro exemplo aqui. Raiz de 3. A gente fala raiz de 3, mas a gente sabe que quando não tem índice, o índice é 2. Então, é raiz quadrada de 3. Vamos transformar em potência. Lembrando que quando não tem expoente é porque é 1. E aqui quando não tem índice é porque é 2. Então, transformando em potência, vai ficar 3, o radicando vira a base da potência, o 1 vai ficar em cima e o índice da raiz vai ficar embaixo. Pronto, eu transformei uma raiz numa potência cujo expoente é uma fração. O quarto exemplo estava na última aula do Centro de Mídias, né? Por isso que o pessoal não entendeu direito. Eles colocaram uma potência com expoente fração para transformar numa raiz. Como que a gente faz isso?
a base da potência vai ser o radicando. Vai ficar lá dentro do radical. O número de cima vai ser o expoente dele. E o número de baixo vai se transformar em índice da raiz. Então está aqui o exemplo que foi feito na aulinha da televisão ou do aplicativo, quem está assistindo pelo aplicativo, que uma potência transformada em raiz. Eles falaram também apenas sobre duas propriedades dos radicais, então eu vou falar só sobre duas também, as que foram vistas nas videoaulas, para vocês terem meios de continuar entendendo, ou de entender as videoaulas que vocês não entenderam a última. Quem não entendeu, né? A propriedade é o seguinte, a primeira propriedade dos radicais. Quando você tem um número qualquer dentro de uma raiz, multiplicado por outro número qualquer dentro de uma raiz, mas o índice da raiz é o mesmo, percebam que aqui não tem E2, aqui também não tem E2, então eles têm o mesmo índice. Quando a continha de vezes, e você pode, o índice é o mesmo, você pode colocar esse produto, essa continha de vezes, dentro de uma raiz só. Por que eu posso fazer isso? Porque o índice é o mesmo. Ó, o índice daqui que é 2 é o mesmo daqui que é 2. E o 2 não precisa colocar, eu também não preciso colocar aqui. E esse produto vai ficar aqui dentro, tá? Então eu posso transformar um produto de duas raízes de mesmo índice por uma raiz só, e o produto vai ficar lá dentro. Por que essa flechinha tem para lá e tem para cá? Porque esse produto separado eu posso transformar numa só, como uma só eu posso separar o produto em duas raízes. Aí eu vou colocar o mesmo exemplo que teve na aula de vídeo. Eles colocaram raiz quadrada, porque não tem índice, é 2, de 4 elevado a 5. Quem é 4 elevado a 5? Vamos lembrar. Então, raiz quadrada de 4 elevado a 5 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes, porque aqui está 4 elevado a 5. Então, vamos usar essa propriedade, vamos desmembrar. Raiz de 4 vezes raiz de 4, 5 vezes, tá? Eu usei essa propriedade, eu usei daqui para lá, eu desmembrei em vários produtos, porque o índice é um só. Tá vendo? O índice da raiz é o mesmo para todos. Raiz de 4 a gente sabe que é 2. Vezes 2 de novo, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Esse produto vai dar 32. Por isso que, quando ele colocou raiz quadrada de 4 elevado a 5, ele colocou 32. Então, para quem não entendeu, olha aqui a explicação, tá? A explicação é porque foi utilizada a primeira propriedade dos radicais. O exemplo 2 foi um também que caiu na videoaula. Eu acho que esse aqui foi mais difícil de entenderem, porque usou propriedade de potência, que a gente já esqueceu, muita gente já esqueceu. Eles perguntaram o seguinte: represente M, ninguém sabe quanto vale M, é um número qualquer, elevado a 2/3, que multiplica o mesmo M elevado a 3/2. Ele quer que você represente esse produto na forma de uma única potência e na forma de radical também. Então, tem duas perguntas aqui. Então, nós vamos responder duas coisas. Primeira coisa, nós vamos transformar isso aqui na forma de uma única potência, ainda não falou em raiz. Então, vamos lembrar multiplicação de potência de mesma base. Como é que a gente multiplica duas potências com a mesma base? Multiplicação desse vezes esse. A gente repete a base e soma os expoentes. Como os expoentes são frações, nós vamos ter que somar as frações. Vamos lembrar de soma de fração. Denominador 3, denominador 2, não posso somar, então eu multiplico. 3 vezes 2, 6. Então, quando eu multipliquei, o que eu vou ter que fazer? Barrinha e barrinha. 3 vezes 2 dá 6 e 2 vezes 3 dá 6. Por que eu coloquei esse aqui? Esse vezes esse tem que dar o mesmo MMC que nós calculamos aqui, que é o produto. 2 vezes 3, 6 e 3 vezes 2, 6. Essa barrinha eu coloquei esse número para multiplicar pelo de cima, lembra? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Agora eu posso somar porque os denominadores estão iguais.
Então, vai ficar m elevado a que expoente? 4 mais 9, 13. E o denominador já estão iguais, repete o mesmo. A primeira pergunta, representar esse produto na forma de uma única potência, já está aqui. Já transformei numa única potência. Né? Potência é o quê? É a base junto com o expoente. Transformei numa única. Transformei o produto numa única potência. A segunda pergunta é transformar também na forma de radical. Ora, essa potência transformando em raiz, vai ficar raiz, a base da potência é um radicando, vai ficar lá dentro, o numerador do expoente vai ser o expoente do radicando, e o denominador vai virar o índice da raiz. Pronto, segunda pergunta respondida também. Mas o terceiro exemplo dessa propriedade, que também estava na aulinha da videoaula. Peguei os mesmos valores para vocês entenderem a videoaula. Exemplo 3. Eles colocaram aqui uma raiz com um produto dentro. Como a propriedade fala que nós podemos separar este produto, atenção que isso aqui só pode separar quando aqui é produto, quando aqui é continha de vezes. Se fosse conta de mais, não poderia separar. A propriedade só deixa separar quando aqui é vezes. Então, eu separei raiz de 9 vezes raiz de 16. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. 3 vezes 4, 12. Por isso que esse produto aqui deu 12, sem raiz, porque deu exata aqui e exata lá. Tá? Eles falaram também sobre uma outra propriedade de radiciação. Quando você tem uma raiz dentro da outra, com índices diferentes. Percebam que aqui é M e aqui é N. Tá? Então, tá simbolizando tudo número, só que esse número é diferente desse. O que você tem que fazer numa hora dessa? Coloca tudo numa raiz só e você multiplica os dois índices. M vezes N. Vamos usar essa propriedade, que é de raiz, de radiciação, no exemplo que ele deu também na videoaula. Esses dois exemplos foram dados na videoaula. Então, vamos lá. Raiz cúbica de raiz quadrada de 3. Transformar tudo numa única raiz. O radicando continua o mesmo, porém o índice vai ser o produto dos dois. 3 vezes 2, porque quando não tem é 2, 6. Por isso que essa encrenca toda deu só isso aqui. Poderia ter outra raiz, uma dentro da outra, uma dentro da outra. Multiplica todos os índices e o radicando fica um só. Tá? Último exemplo, para a gente terminar, também da videoaula, raiz quadrada de raiz quarta de 8. Colocando tudo no mesmo radical, vai ficar o 8 permanece o mesmo, é esse 8 daqui, veio para cá, só que os índices eu tenho que multiplicar. Quando não tem é 2, 4 vezes 2, 8. Ficou raiz índice 8 de 8. Tá, gente? Por isso que essa encrenca aqui deu isso aqui. Beleza? Espero que tenha esclarecido as dúvidas da última videoaula. Tchau, tchau.